Olá, eu sou a Jéssica Cristina, mestranda da sexta turma do ProF do Mestrado Profissional em Educação Física, Polo UFG Goiânia, Goiás. Irei apresentar o mapa mental como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Na semana 1, o tema foi o abandono do trabalho docente, com o texto base Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Este texto fala sobre as atuações docentes, ou seja, a forma como os professores de Educação Física agem em suas aulas. Aqui nós discutimos 3 tipos de atuações: as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais, também conhecidas como esportivizada ou esportivista, predominante nas décadas de 70, 80 e parte da década de 90, embora não se encontre discurso que dê suporte, ela ainda é praticada hoje por muitos professores. Isso, de acordo com o texto, é produto da influência do esporte na educação. Essa prática é caracterizada pela subordinação da educação física aos códigos, ao sentido da instituição esportiva, ou seja, o rendimento esportivo, a comparação, o rendimento, a competição, como dito por Bratt, o esporte na escola. Já a segunda atuação foi o abandono do trabalho docente, ou o desinvestimento pedagógico, que é materializado na forma de uma aula rola-bola, caracterizada pela falta da intervenção do professor durante as aulas, ou seja, os alunos escolhem o que querem fazer durante as aulas, onde geralmente os meninos jogam bola, as meninas jogam vôlei ou queimada, mas na maioria das vezes, os meninos mais habilidosos ficam ativos nessas aulas e as meninas normalmente são excluídas. O que acontece é que de fato não ocorre aula. Já as práticas inovadoras surgiram na década de 80, trouxe grandes mudanças no entendimento do papel da educação física escolar, trazendo uma ruptura definitiva com as concepções tradicionais da área em diferentes dimensões. Infelizmente, essa prática demorou a construir consensos em sua formulação. Com isso, ela predomina muito no discurso sobre a educação física, mas não nas práticas escolares. Essas atuações docentes que falamos agora foram analisadas em 4 dimensões. Essas dimensões foram o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. O processo de transformação da área aconteceu da seguinte forma: o discurso renovador tirou o chão dos professores que já estavam nas práticas tradicionais, no abandono docente. O discurso renovador ele foi muito bem sucedido em mostrar o que não fazer, do que em firmar propostas que apontassem propostas de intervenções consistentes com o diálogo, com as possibilidades do cotidiano escolar. Com isso, vários professores, principalmente aqueles mais antigos, das formações mais antigas, tiveram a sensação de não ter o conhecimento necessário para enfrentar as novas demandas. Houve também uma crítica ao esporte, trazendo então uma afronta pessoal aos professores considerados tradicionais. Já os professores das práticas renovadoras tiveram isso como uma abertura a novas possibilidades para defender a educação física e novas práticas dentro dela. A segunda dimensão analisada foi as condições objetivas de trabalho. Por condições objetivas de trabalho, entendemos os recursos oferecidos pelo sistema escolar para o professor desenvolver suas atividades específicas, ou seja, a remuneração salarial, o tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, o acesso a experiências qualificadas de formação continuada, a estabilidade laboral vinculada ao desempenho profissional, o número de escolas a que esse professor se vincula na jornada semanal de trabalho, a quantidade de alunos em sala de aula e a infraestrutura e o material didático. Tudo isso influencia na forma da atuação deste professor. A terceira dimensão analisada foi a cultura escolar e sua relação com a disciplina. Ela é dividida em algumas categorias. A invisibilidade do conhecimento disciplinar, ou seja, se trata dos agentes da comunidade escolar, principalmente os gestores, não reconhecerem o que se ensina e o que se deve ensinar nas aulas de educação física. Isso ajuda os professores que possuem práticas caracterizadas pelo abandono da prática docente, mas para os professores das práticas inovadoras, essa invisibilidade produz um certo desalento. Ou seja, acontece a aceitação passiva de práticas inadequadas, visto que a educação física não é considerada uma prática, um saber importante dentro da escola. Com isso, acontece uma aceitação do não fazer de uma aula de qualquer jeito. Já a quarta dimensão analisada foram as disposições sociais do professor, atualizadas no contexto de trabalho. Aqui analisou-se os professores com prática do abandono do trabalho docente e os professores com práticas inovadoras. O primeiro grupo tem uma maior rigidez em suas convicções, uma falta de reflexibilidade e uma aceitação passiva da situação. O que acontece para eles está tudo bem. Já os professores com as práticas inovadoras demonstram uma maior reflexibilidade, uma disposição para enfrentar desafios e uma busca por diálogo e colaboração. Esse foi o tema da semana 1. Já a semana número 2 falou sobre a relação entre a teoria e a prática. O texto base foi a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Suraya Darido. Neste texto, a relação entre a teoria e a prática é um problema central na educação física. A dualidade do saber na educação física é expressa pelo saber, o realizar corporal, e pelo saber sobre o fazer, ou seja, o conhecimento conceitual. Falou-se também da evolução do papel da educação física na escola, que foi influenciada por documentos legais, por propostas teóricas.
sendo que, como eu disse, a questão central é definir essa relação entre o saber fazer e o saber sobre o fazer conceitual. Ela falou também sobre o modelo tradicional. O modelo tradicional e suas críticas apontam para um caráter recreativo, um caráter descompromissado e alienante na educação física, que muitas vezes reduz a prática esportiva seletiva do quarteto fantástico, ou seja, pratica somente o basquete, o vôlei, o futebol ou futsal e o handball. Aqui podemos fazer a conexão tanto com o professor com o abandono do trabalho docente ou o professor tradicional, que trabalha somente as modalidades esportivas. A proposta é superar esta visão da educação física como mera atividade física ou lazer e considerá-la um componente curricular da cultura corporal de movimento. O texto fala também sobre o modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer, a priorização do saber fazer, resultando em dificuldades na inclusão de conceitos, de conteúdos conceituais, muitas vezes como consequência da formação de professores e a falta de abordagem conceitual. Volto a dizer, religando lá na semana anterior, que foi motivo de que muitos professores perderam o chão com essas novas práticas, pois a formação inicial deles não contemplava os movimentos renovadores e o conhecimento sobre o fazer com as suas práticas pedagógicas renovadoras, ou seja, influenciaram documentos curriculares como os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esses documentos ressaltavam a importância da cultura corporal de movimento para expandir o conhecimento a partir de diferentes eixos, visando um processo de aprendizagem, tanto significativo quanto diversificado para os alunos. Uma valorização do ensino sobre o fazer na educação física, que foi novamente influenciado pelos documentos curriculares, incentivando a integração do saber fazer e saber sobre o fazer. Os desafios na implementação da abordagem integrada incluem a separação da teoria e da prática, e a falta de formação adequada dos professores. Com isso, acontece a necessidade de uma formação continuada, para que esses professores consigam compreender a concepção renovadora da educação física e a importância da integração do saber fazer e saber sobre o fazer. Esse foi o segundo tema abordado. O terceiro tema abordado foi os aspectos legais da educação física. Aqui nós falamos um pouco já sobre alguns documentos legais. Vamos falar um pouco mais sobre isso agora na semana 3, com o texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moreto Impoucheto e Soraya Cristina Darido. Este texto fala da educação física na legislação brasileira, que ela passou por importantes modificações na LDB de 1961, de 1971, de 1996 e na Lei nº 10.793, de 2003. A LDB de 1961 estabeleceu a educação física como obrigatória, porém, para os alunos do ensino primário e médio, o que seria o nosso fundamental e ensino médio, mas era obrigatória apenas até os 18 anos. Já a LDB de 1971 removeu essa restrição de idade e acrescentou possibilidade de dispensa para alunos que trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. A LDB de 1996 colocou a educação física como um componente curricular obrigatório integrado à educação básica. E aí ela ficou facultativa ao ensino noturno. Mas, lá em 2003, com a Lei nº 10.793, ela veio esclarecer essa facultatividade, restringindo-a aos alunos que cumpriam carga horária, jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, amparado pelo Decreto de Lei nº 10.442, de 1969, que são pessoas que são portadoras de alguma deficiência, de alguma doença contagiosa, de infecciosa, que essa pessoa tem o direito de, por um período, ficar afastado da unidade escolar sem nenhum prejuízo. E para pessoas que tenham prole. Já os aspectos práticos e os desafios da implementação dessa lei, porque gerou uma interpretação da lei das dispensas de uma forma muito questionável. A dispensa é do quê? É das aulas de educação física? De todas, tanto teórica quanto práticas? Ou somente da prática exercida? Então, essa questão aqui ficou, até hoje, sem nenhuma resposta. Só que essa cultura das dispensas tivemos algumas consequências, pois ela prejudica a formação integral dos alunos. Os fatores determinantes para a cultura da dispensa são aulas fora do período das outras disciplinas. Muitos colégios particulares colocam a educação física no contraturno. E aí o que acontece? A maioria desses alunos, às vezes, trabalham ou moram longe e não voltam. Acontece também um critério e controle para a triagem dessas dispensas muito frágeis. Tem alguns colégios que permitem que o aluno que faça, por exemplo, uma academia, uma musculação, leve algum comprovante e seja dispensado dessas aulas. E aí, se a pessoa não participa das aulas, não faz prova, então tem uma inexistência de notas bimestrais para esses alunos dispensados. E aí acontece a propagação de uma cultura que repassa entre os alunos que as dispensas são comuns nas aulas de educação física do ensino médio, novamente sendo muito prejudicial para a formação integral desses alunos.
Partimos então para a semana 4 com o tema Indisciplina e Afastamento dos Estudantes. Nesta semana, o texto base foi O Afastamento e a Indisciplina dos Estudantes nas Aulas de Educação Física e Escolar, de Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Ginciene. Este texto fala sobre o problema do afastamento dos estudantes da sala de aula. Muitas vezes é ligado à legislação, como vimos que na semana 3 fala sobre a legislação que é permitido, né, por quem trabalha 6 horas e estuda no noturno, por quem tem prole. Então, vimos que a legislação permite algumas dispensas. Muitas vezes também acontece a questão de doenças, pelo atestado, às vezes a pessoa quebra um braço, não pode participar. Mas aqui, esse afastamento deveria ser somente da parte prática. Porém, o aluno deveria estar participando da aula teórica. As aulas no contraturno também atrapalham. E o principal que faz os estudantes afastarem dessas aulas são as repetições do conteúdo, ou seja, a prevalência dos esportes com consequente prática repetitiva de gestos técnicos em diferentes níveis de ensino, gerando a perda de interesse e consequente o afastamento dos alunos das aulas. Como assim? O aluno estuda vôlei do 6º ao 3º ano, por exemplo, e do 6º, no 7º, no 8º, no 1º, 2º e 3º, ele repete os mesmos gestos técnicos. Então, para ele, isso vai gerando uma perda de interesse. E muitas vezes, o que é ensinado é o quarteto fantástico dos esportes, ou seja, o voleibol, o futebol, o futsal, o handebol ou o basquete. A maioria das vezes, a escola se prende o professor somente nesses 4 conteúdos, ignorando a cultura corporal de movimento, conforme foi proposto pela BNCC. Aqui nós tratamos de vários objetos de conhecimento, ou seja, uma grande diversidade de práticas que podem ser exploradas para evitar a repetição e promover o interesse. Parte delas são brincadeiras e jogos, populares do Brasil e do mundo, de matriz africana e indígena e jogos eletrônicos, danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana, danças de salão, danças urbanas. Não ignoramos os esportes. Aqui nós dividimos os esportes em esporte de marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede, campo e taco, invasão ou territorial e esporte de combate. Temos também a ginástica de demonstração, de condicionamento físico e de conscientização corporal, as lutas de contexto comunitário e regional, lutas de matriz indígena e africana e lutas do mundo, e as práticas corporais de aventura, urbana e na natureza. Então nós temos uma quantidade muito grande de práticas que podem ser realizadas e não apenas o quarteto fantástico. E aí o texto fala que o insucesso e a exclusão de uma parte dos alunos também leva à desmotivação. O insucesso dos alunos na realização das atividades propostas geram essa desmotivação, pois a maioria das vezes a atenção é aos mais habilidosos. O fato de determinadas práticas serem associadas ao universo masculino também acaba afastando as meninas, as alunas das práticas. E a exposição do corpo e do nível de habilidade, ou seja, a vergonha de errar, a vergonha de executar determinado movimento e não acertar, e a crítica dos colegas, e a vergonha do seu próprio corpo. Aqui fala também sobre desenvolver um ensino inclusivo, ou seja, deixar de classificar os alunos em aptos e inaptos, e, consequentemente, incentivar os alunos à participação, propondo experiências positivas para este aluno. As propostas para o afastamento dos alunos nas aulas de educação física incluem a diversificação das práticas corporais tematizadas na disciplina, pois a novidade desperta o interesse e amplia as possibilidades de identificação e sucesso entre os alunos. Se o aluno que não se dava bem no esporte, no futebol, por exemplo, ele pode se dar bem na dança, numa ginástica, então ele consegue se encontrar dentro da educação física. O insucesso e a exclusão nas aulas pode ser diminuído, pois gera oportunidades equitativas dos alunos de terem sucesso nas aulas, pois podemos incentivar um clima de colaboração nas nossas aulas, onde os alunos possam dar e receber ajuda dos colegas. Um dos exemplos disso são as metodologias Sport Education e aprendizagem cooperativa. O outro problema tratado no texto é a indisciplina, que envolve comportamentos que se opõem às regras que regem o convívio em um determinado contexto, como não respeitar ou não seguir as regras, a falta de respeito tanto com professores quanto colegas, a agitação excessiva e conversas paralelas. Mas qual será a origem? Será que a revolta contra as normas, uma desobediência insolente ou o desconhecimento das normas, a falta de conhecimento dos princípios que norteiam a vida em comum dentro de um espaço social definido? Às vezes o aluno está cometendo essa indisciplina por não conhecer algumas regras. Então o professor precisa estabelecer essas regras desde o início. As regras e os princípios. Mas o que então são regras e princípios? As regras são o que fazer. Já os princípios explicam o porquê fazê-lo. Se esse aluno ele entende o porquê fazê-lo, provavelmente ele vai evitar essa indisciplina, porque ele entende o motivo e não simplesmente o que não pode fazer. Já na ótica dos professores, a indisciplina é vista como um problema individual, familiar, da comunidade ou da cultura, da liderança da escola ou da subcultura dos jovens. Mas já na ótica dos estudantes, esta indisciplina, o problema está localizado na escola,
ou seja, por aulas desinteressantes, por professores despreocupados com a aprendizagem dos alunos, ou muitas vezes pelo bullying sofrido pelos alunos dentro da sala de aula. E aqui nós vemos uma crise de valores, ou seja, preocupação com respeito aos direitos à dignidade humana, uma flagrante violência e incivilidade, uma carência de referências sociais que inspirem valores fundamentais para uma convivência respeitosa, justa e solidária. Mas esse texto também traz propostas sobre essa indisciplina, o modelo de responsabilidade pessoal e social, que desenvolve valores pessoais e sociais, e algumas das práticas que acontecem é o futebol calerreiro e os modelos híbridos. Esta foi a semana 4, falando sobre os problemas do afastamento e da indisciplina. A semana 5 fala sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. O texto base é As Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. Este texto fala do esporte na educação física escolar. Ele tem o modelo esportivista, né? Ele teve como modelo esportivista, só que tem suas consequências. O esporte no contexto social, a partir da Segunda Guerra Mundial, recebeu uma maior atenção da educação física escolar, acontecendo uma influência do método de educação física desportiva generalizada, que inicialmente tinha foco em aspectos médicos e, posteriormente, uma influência militar, com uma ênfase em ginástica de fortalecimento do corpo. Já a partir do golpe de 1964, o esporte na escola gerou um estímulo ao esporte, com foco em resultados e em competições, ou seja, uma ideologia de um país buscando ser potência. O esporte como sinônimo de educação física escolar, com foco em treinamento de equipes, na restrição de 4 modalidades convencionais, aquelas mesmas que nós já falamos sobre as práticas dos professores tradicionais, que trabalhavam basquete, futebol, handebol e voleibol. E aqui nós vemos as críticas ao modelo esportivista, que aponta para a preparação de equipes, para competições, privilegiando talentos e deixando outros alunos em segundo plano. O foco no esporte federado, com o espetáculo, o esporte espetáculo, transformando o professor em treinador e o aluno em atleta, novamente com a predominância do Quarteto Fantástico, acontecendo então a redução das modalidades ensinadas. Fatores que contribuíram para essa escolha foram o espaço físico, a experiência dos professores e a formação superior. E essa predominância do Quarteto Fantástico, reduzindo as modalidades, contribuem para o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física. E aí nós vamos falar um pouco também, neste texto, sobre os propósitos da educação física escolar, que vão além de transmitir criticamente conhecimento da cultura corporal de movimento. Ele tem o foco no corpo do movimento, mas também abordar as diversas práticas corporais, incluindo os esportes, mas também jogos, ginásticas, lutas, danças e práticas corporais de aventura, conforme foi proposto pela BNCC. Mas aqui também fala sobre a importância de uma avaliação constante do planejamento curricular, garantindo essa pluralidade de práticas. Já as abordagens pedagógicas renovadoras e suas implicações surgiram lá na década de 80, com as novas tendências pedagógicas, criticando o esporte como conteúdo hegemônico e focando nas questões relacionadas à cultura, questionando a finalidade e o objetivo da educação física escolar, trazendo propostas de novos olhares para a utilização do esporte na escola, vindo para cá, então, o esporte da escola e não o esporte na escola. Porém, houve equívocos na interpretação das críticas ao esporte. A crítica à forma como o esporte era trabalhado e não à sua implementação. A necessidade de modificação pedagógica e não a abolição do esporte, como foi imaginado no início, como os professores sentiram no início. Houve a crítica ao ensino da técnica esportiva e não a necessidade da sua exclusão. Há uma necessidade de compreensão dos diferentes significados do esporte, ou seja, uma contextualização, dando atenção a todos os alunos, gerando um respeito às possibilidades individuais e não tendo como importante somente os alunos mais habilidosos. Aconteceu também, neste texto, a discussão sobre rendimento e a ludicidade, que é importante, pois tem uma diferença entre rendimento máximo e rendimento ótimo. Eu não estou buscando nas aulas de educação física um aluno atleta. Eu quero a participação dele, o entendimento dele da cultura corporal de movimento. Fala, então, da importância da ludicidade, não como oposição ao rendimento, mas como uma forma de abordagem deste esporte. É necessário ultrapassar os limites do ensinar a fazer e falar o ensinar sobre o fazer, que foi discutido nas semanas anteriores. Então, temos uma reflexão sobre os valores e as atitudes dos alunos perante o esporte. No panorama atual, por que e para que ensinar o esporte? O esporte, ele é um fenômeno sociocultural, ele é um patrimônio da humanidade. A nova teoria da educação física, a prática renovadora, ela não exclui o esporte mesmo, porque ele é um fenômeno sociocultural, ele é um patrimônio da humanidade. Mas ele fala também da diversidade das modalidades esportivas, diferentes sentidos do alto rendimento ou lazer. Eu não preciso falar somente do alto rendimento, eu posso trazer esse sentido do lazer para os nossos alunos. Precisamos também identificar o cenário e o público ao qual estamos contemplando. Não estamos numa escolinha de futebol, nós estamos dentro de uma escola e precisamos ensinar a maior quantidade possível de práticas corporais para os nossos alunos. E temos a diversidade esportiva, precisamos estabelecer critérios para a escolha das modalidades. Mas o que ensinar sobre os esportes? Vai muito além da importância da vivência corporal. Não tem a questão de comparação com outras disciplinas.
tem a questão da comparação com outras disciplinas que, infelizmente, ainda se comparam, mas precisamos igualar. Precisamos entender que a educação física é importante, assim como a geografia, assim como a história. Tem a necessidade de ir além da técnica, compreensão lógica do jogo, a tomada de decisão e os aspectos conceituais, além de discutir sobre a predominância de certos esportes na mídia e a ausência de outros. Por que só vemos o futebol e poucas vezes o vôlei, mas não vemos outros esportes na mídia? Então precisamos levantar esses questionamentos com os nossos alunos. E aí nós partimos para a semana número 6, que fala sobre as questões de gênero na educação física escolar. Nessa semana, nós tivemos 2 textos, a Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior, e Masculinidades na Educação Física Escolar, o estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. A educação física escolar deve garantir o direito de aprendizagem a todo e qualquer estudante que esteja sob a responsabilidade docente, independente de sexo. O que é o sexo? É o sexo biológico, ou seja, as características anatômicas, feminina e masculino. Mas também deve garantir independente do gênero. Mas o que é gênero? É a condição social através da qual nos identificamos como masculinos e femininos. E também independente da orientação sexual, ou seja, contemplar a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representado a orientação ao exercício de sua sexualidade, ou seja, de sentir-se atraído por homem ou mulher. Então, o primeiro texto faz essa definição do que é sexo, gênero e orientação sexual. E aí, o que acontecia? As turmas eram separadas por sexo. Era praticada até o início dos anos 90. Só que mesmo após a decisão por tornar as turmas mistas, alguns professores defenderam a separação por sexo, alegando que a adequação das aulas deveria ser referente tanto à idade quanto ao sexo. Já as turmas mistas é garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 1996. Ou seja, na teoria, são turmas mistas. Mas, e na prática? As atividades propostas são separadas por sexo ou todos realizam juntos? Quais são os motivos para a separação do sexo, para a possível separação do sexo de meninos e meninas nas atividades práticas a partir do 5º do 6º ano? Até o 5º e 6º ano, não se vê problema de praticar juntos, mas a partir dessa idade acontece um paradigma biológico, ou seja, as transformações físicas que distanciam os corpos dos meninos e das meninas entende-se como um desnível de performance, uma suposta debilidade das meninas em relação aos meninos. Mas existem sim, reconhecemos, o texto reconhece, que existem sim diferenças biológicas entre o corpo masculino e o corpo feminino. Porém, também temos diferenças entre indivíduos do mesmo sexo. Meninos e meninos e meninas também compreendem diferenças significativas. Devemos destacar que as diferenças entre menino e menina, mais do que biológicas, são construídas socialmente. A sociedade ela incentiva os meninos a participarem das diversas práticas corporais desde o nascimento. Já as meninas, a sociedade nega às meninas a participação das diversas práticas corporais. Mas tais diferenças biológicas não devem ser impeditivo ou restritivo ao convívio do gênero. Pelo contrário, deve ser uma possibilidade de aprendizagens significativas, onde eles entendem as diferenças. Assim como os corpos de meninos têm performances distintas dos corpos femininos, as performatividades entre os meninos e entre as meninas também compreendem essas diferenças significativas. Tem diferenças também socioculturais, mas devemos lutar pela equidade do gênero, ou seja, o reconhecimento e a valorização das referidas diferenças entre os sexos, sem abrir mão da igualdade de direitos e oportunidades de acesso às mesmas experiências na aula. Aí ele propõe alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas do gênero, onde acontece uma adaptação de regras. Temos o Rodrigues et al. De 2011, que propõe a adaptação de regras no futebol-futsal. Propõe à turma que juntos eles adaptem regras com o objetivo de proporcionar oportunidades igualitárias a todos os estudantes. E Goelner, 2009, propõe 2 eixos orientadores, ou seja, primeiro atividades de sensibilização da turma, dinâmicas individuais ou em grupo, trabalhando a questão de gênero e da sexualidade. E propõe também vivências de situações inclusivas, problematizando a problematização do que define uma prática ser considerada própria para o sexo feminino ou própria para o sexo masculino. Também fala dos cuidados necessários para a implementação da proposta. Ou seja, não é só chegar e falar, precisa criar um bom ambiente, incentivar a prática esportiva para todos, incentivar os meninos e as meninas a participarem das atividades culturalmente identificadas, tanto como masculino quanto feminino. Precisamos ficar atentos para situações de discriminação e intervir quando necessário. Precisamos também desenvolver estratégias para que todos os sujeitos se sintam integrantes da aula e exercer a função de educador e intervir sempre que houver exclusão. Ou seja, não podemos ser um professor com o abandono do trabalho docente. Precisamos incentivar, criar um ambiente e estar atento a tudo que está acontecendo durante a nossa aula para intervir quando necessário. Aqui ele incentiva principalmente as meninas a trabalharem, a participarem de práticas consideradas masculinas, como por exemplo o futebol, e os meninos a também participarem de práticas consideradas femininas. Aqui nós encerramos a 6ª semana com as problemáticas referentes ao gênero. E na última semana, falamos um pouco sobre temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do ProF.
texto sugerido foi uma parte do capítulo 3 do livro de Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, falando sobre a dialogicidade, a essência da educação como prática da liberdade. Aqui o texto fala um pouco sobre a essência do diálogo, que ele reside na palavra como praxis. O diálogo se revela na palavra. A palavra verdadeira é praxis, transformando o mundo. A palavra inautêntica, sem ação ou sem reflexão, ela é alienante, ela não transforma a realidade. O texto fala sobre as dicotomias inautênticas, ou seja, uma ênfase exclusiva na ação, ou seja, sem reflexão, resulta em ativismo. E a ênfase exclusiva na reflexão, sem ação, resulta em palavreria, somente fala e nada acontece. Ambas as dicotomias geram formas inautênticas de pensar e impossibilitam o diálogo. O diálogo é o encontro dos homens para pronunciar o mundo. E ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinha ou impô-lo a outros. Aqui ele fala da palavra como direito de todos. A palavra verdadeira, ela é direito de todos e não privilégio de alguns. O diálogo é o encontro dos homens para pronunciar o mundo. Como eu disse, não impô-lo a outros. Fala da educação dialógica, que requer amor, humildade e fé nos homens. O diálogo requer amor ao mundo e aos homens. A humildade é a essência para o diálogo. A fé no poder transformador dos homens é fundamental para nós que estamos em sala de aula, que somos professores, precisamos ter tudo isso para entrar na nossa sala de aula e tentar transformar os nossos alunos em cidadãos críticos. A superação da oposição e da manipulação também é falada que o diálogo não é uma polêmica, ele não é uma imposição, mas é um ato de criação. A superação da opressão é a condição para o amor e para o diálogo. Ou seja, o diálogo ele exige a supressão de situações opressoras. Por isso a importância da fé, da humildade e da fé. A autossuficiência e a arrogância impedem o diálogo. A fé no poder transformador dos homens é essencial, trazendo então como diálogo que requer uma intensa fé na capacidade humana de criar e recriar. Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé no meu aluno que ele consegue transformar a situação. E aqui ele fala do conteúdo programático também da educação dialógica, da busca do conteúdo programático, da importância da situação concreta, dos temas geradores e a investigação dialógica e da metodologia da investigação dialógica. A busca do conteúdo programático não é uma imposição, mas é uma construção dialógica, deve ter conversa, deve ter um diálogo com os alunos. A educação dialógica começa com a pergunta sobre o que será dialogado. O educador e educando buscam juntos o conteúdo programático em conjunto, não uma imposição. E aqui ele fala também da importância da situação concreta. O conteúdo programático deve partir da situação concreta dos educandos. Ou seja, a educação não deve impor um modelo ideal de bom homem, mas considerar a realidade existencial dos homens. O conteúdo programático ele deve considerar as aspirações, as dúvidas e as esperanças dos educandos. O texto parte, então, para os temas geradores e a investigação dialógica, que são os temas significativos que emergem da situação concreta vivenciada por esse estudante. A investigação dos temas geradores deve ser dialógica e conscientizadora. Ou seja, essa investigação não se limita a observar os homens, mas também a compreender seu pensamento e sua linguagem, estabelecendo, sim, situações limites, ou seja, que são barreiras superáveis. Mas quando há um clima de desesperança, há uma sensação de não poder superar essa barreira. Mas se a gente acredita no nosso aluno, se a gente tem fé, se a gente tem esperança, se a gente tem amor, a gente gera um clima de esperança, fazendo com que os homens se empenhem na sua superação, ou seja, que os estudantes possam empenhar, e até mesmo juntamente conosco, para enfrentar e superar essas barreiras, essas situações limites. Aí ele fala da metodologia da investigação dialógica, da importância da compreensão crítica. A compreensão crítica da totalidade é fundamental para a investigação. A análise crítica das dimensões significativas da realidade permite uma nova postura, ou seja, a investigação deve levar em conta a percepção de que os homens têm da realidade. E esse último texto veio para nos mostrar as problemáticas da educação física, as problemáticas que enfrentamos são esses temas geradores, são essas situações limites que para a gente conseguir vencer, nós precisamos ter amor, ter fé, ter esperança e trabalhar junto com os nossos alunos, certo? Então, com isso, a gente consegue ligar todos os textos, todos os temas falados. E aqui eu venho encerrar a minha avaliação das problemáticas da educação física. Espero ter conseguido conectar todos os textos, que foi a intenção. Ficou um pouco longo o meu trabalho, mas a intenção era, de fato, não deixar escapar nenhum assunto importante. Aqui nós conseguimos ligar as semanas que foram trabalhadas. Estou tentando aqui fechar todos para que a gente consiga fazer um fechamento, né, do texto, o fechamento dessa avaliação. E espero que tenham conseguido compreender que as disciplinas, as semanas trabalhadas, tiveram conexões entre elas. Aqui, como falou do início, o abandono do trabalho docente fala das formas de atuação docente, que muitas vezes tem uma relação muito grande entre a teoria e a prática. O professor que tem a atuação docente como tradicional, ele trabalha sua prática. O professor que tem o abandono do trabalho docente, ele não trabalha nada, ele não dá aula. E o professor das práticas renovadoras, por muito tempo, ficou somente na teoria. Na semana 3, falando dos aspectos legais, liga essa questão de ter que trabalhar não apenas o que era tradicional, né, o Quarteto Fantástico,
e fala sobre a questão das dispensas dos alunos, ou seja, ligando com a quarta semana. O afastamento do estudante acontece muitas vezes por esses aspectos legais, muitas vezes esse afastamento acontece justamente pelo abandono do trabalho docente, porque o professor ou não dá aula, ou dá somente os mesmos conteúdos. E aí a gente entra na indisciplina, porque os alunos, como veem sempre as mesmas coisas, além de desinteressados, acabam atrapalhando a aula. E aí a gente já entra também novamente nas dificuldades relacionadas ao esporte, ou sempre a mesma coisa trabalhada, somente na teoria, da prática renovadora, que a maioria muito tempo ficou assim, ignorando a parte prática, ou somente na prática pelos tradicionais. Além do que, fala-se muito dos esportes que alguns colocam as meninas de lado, relacionando com a questão de gênero. E todos esses são problemas, são temas geradores, são problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos da educação física. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.